adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé nesta noite? Quantos estão com expectativa no que o Senhor vai fazer neste lugar? Cadê essa expectativa aí, meu irmão? Então, nós cremos que hoje o Senhor marcou um encontro comigo e com você. Hoje, uma data especial, nós estaremos nos assentando à mesa com o Senhor, do Senhor. E eu creio que hoje o Senhor tem algo novo para você, para mim, para todos nós. Você crê assim? Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, crendo que o Senhor tem algo novo nessa noite. Nós abrimos os nossos corações, preparamos a mente, as nossas mentes, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Nós declaramos que esse ambiente é cheio da Tua presença, é cheio da Tua glória. Céus estão abertos aqui para que a Tua presença possa nos inundar. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, se faça presente aqui nessa noite. Venha nos tocar, venha nos restaurar, venha nos curar. Nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos sentir o fluir do Teu Espírito em nós. Por isso, Pai, nós queremos declarar que esse ambiente é pronto para que o Espírito Santo de Deus possa passear entre nós. Oh, Pai, nós sabemos que aonde há louvores, o Senhor é aquele que habita, o Senhor é aquele que se faz presente, o Senhor está aqui neste lugar. Oh, Deus, venha sobre nós. Oh, o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, ressuscita sonhos, ressuscita, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem vida e vida em abundância. Oh, nós ministramos a vida de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Já vai recebendo aí do seu lugar. Oh, no início deste culto, já vai recebendo do Senhor, daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua história. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e diga assim: Senhor, eu estou preparado. Eu declaro que este ambiente está pronto para que a Tua glória se manifeste na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, celebre ao Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina. Aleluia. Vamos louvar juntos conosco, vamos lá. Pro seu irmão e diga: esse é o nosso Deus para morrer.
Glória a Deus. Vamos continuar celebrando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Assim. Pra vencer, conquistar, esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar, esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, conquistar, sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Nasci pra vencer, conquistar, esse é o meu destino, meu lugar. Vencer, triunfar, esse é o meu chamado, meu lugar. Vencer, conquistar, sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Mais uma vez, declare. Sou a terra que a tua palavra faz prosperar. Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer em Jesus. Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer em Jesus. Nasci pra vencer, nasci pra vencer. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. Nasci pra vencer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode abrir a sua boca nessa noite e continuar exaltando a esse Deus? Começar a falar palavras de amor para Ele, palavras de rendição, palavras de entrega. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. Aquele que abriu mão da sua própria glória. E o nome dele é maravilhoso, amém? Aleluia.
abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Declare. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Olha o que ele faz com você. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Declare isso. Teu nome é resplandecente. Seu nome é poderoso Deus, abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, é aquele que nos livrou das trevas, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso. Se você quer essa canção, declare: seu nome é maravilhoso. Seu nome é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o leão que ruge por você. Aleluia! Mais uma vez. Seu nome é. E o nome dele é. Seu nome é
Conselheiro, poderoso Deus, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, resplandecente, estrela da manhã, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, poderoso Deus, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Digno, digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno, digno, digno. Oh, Yeshua HaMashiach. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
amado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Meu Rei vive e reina para todos sempre. Oh, diga aí, Yeshua. Clame pelo Yeshua. O que nós clamamos, Yeshua. Peça, eu quero Yeshua. Yeshua. Nós entregamos a ti, Yeshua. 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 Glória seja ao Rei. Yeshua. Glória seja ao Rei. Glorioso bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia. A igreja, bendito. Ele vem. E é por isso que nós estamos aqui cantando e declarando. A morte. Bendito. Crê no que você está cantando. A morte não pôde conter o nosso Jesus. Aquele sangue derramado por mim e por você. Do seu direito de estar aqui nesta noite, clamando e declarando. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Obrigada, Senhor, pela morte de cruz, que nos deu direito a estar aqui com liberdade para buscar a tua presença, para buscar o mais de ti. Obrigada, Senhor. Oh, Yeshua.
Aleluia. Jesus vive e reina hoje e todo sempre. Amém. Onde está o povo que vai morar no céu? Aleluia. Glória a Deus, Senhor, pelo Espírito ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não o deteve. Aquela sepultura foi aberta e Ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não cremos num Deus que foi morto e sepultado, mas cremos em um Deus que ressuscitou, vive e reina hoje e todo sempre. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço em quem está perto de você. Dê um sorriso, um aperto de mão. Diga que alegria ter você aqui. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Aleluia. Boa noite, povo lindo. Cada pai, cada mãe diz assim: não tem filho mais bonito que o meu. É verdade ou não? Todo pai, toda mãe diz assim: não tem criança mais bonito que o meu. Às vezes, recém-nascido, parece um joelho dobrado. Não sabe se parece com o pai, não sabe se parece com a mãe, mas o pai puxa a sardinha para sua brasa. Ele chega lá no hospital, vê lá no berçário e fica: olha aquela criança linda que parece comigo, é meu filho. E a enfermeira mostra para ele, ele fica todo orgulhosão e fala: parece comigo. A enfermeira olha assim: parece mesmo, igualzinho. Vai contrariar por quê, ou não é? Agora, a mãe também, quando chega a criança, ela diz assim: mas não parece comigo, amor? Olha, os olhinhos, o narizinho, a boquinha, o rostinho, o cabelinho, quer dizer, não sobra nada para ele. E pastor é do mesmo jeito. O pastor chega na igreja dele e fala: não tem igreja mais bonita do que a nossa. Amém? Eu vou às vezes ministrar em outras igrejas, eu digo isso para eles, né, que o meu povo é lindo. Aí o pastor briga comigo e diz: lindo é o meu povo. Mas enfim, o povo de Deus é bonito, não é verdade? Deus não deu igreja para pastor, deu pastor para a igreja. Então o povo é de Deus, e tanto aqui como dali, como de lá, é tudo povo de Deus, é tudo lindo. Agora, sem Jesus a gente era muito feio. Sem Jesus, meu Deus do céu, quanta coisa ruim no nosso coração, é ou não é? Diga: fui transformado. Diga: estou sendo restaurado. Olha para quem está do seu lado, diga assim: ainda tem muita coisa para mudar em mim. Aí você diz assim: eu sei. Amém? Boa noite, povo lindo de Deus, que alegria estar aqui mais uma vez. É um privilégio, mas acima de tudo, uma grande responsabilidade. Porque quando Deus nos coloca neste altar, nós estamos aqui abrindo a nossa boca para entregar algo que Ele nos entregou. Ou seja, antes de pregar, precisamos ser pregados. E é por isso que, cada vez que eu subo neste lugar, eu tenho muito temor no meu coração, porque é apesar de mim. Amém? Diga: é apesar de mim. Glória a Deus. Hoje é dia de ceia, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque nós precisamos trabalhar essa questão daquilo que o diabo carimbou em nossa alma durante muito tempo. E a gente acha que não é de Deus, mas estando aqui, fazendo parte do corpo, e chamado como filho, chamada como filha, e mesmo assim parece que tem algo que reluta dentro de nós. Eu estou salvo, mas não muito. Será que se Jesus viesse hoje, eu subiria? Ou se eu partisse hoje, será que eu estaria salvo?
Então a gente sempre recebe essa acusação do inimigo. E hoje é dia de ceia. E dia de ceia, amados, não é dia de acusação, dia de ceia é dia de cura, amém? Quando, por exemplo, você é convidado para almoçar lá na casa do seu pai, jantar na casa do seu pai, quando você vai, você chega assim, cheio de culpa. Ai, pai, eu não devia estar aqui, porque o senhor sabe, né? Eu estou meio distante, eu não tenho vindo com frequência, não tenho te ajudado, não comprei nada. Eu me sinto indigno de dar assim uma garfada no macarrão e pegar a coxa desse frango para comer. Você está na casa do seu pai, você chega alegre, e a esposa mais ainda diz assim, que bom, hoje a gente não precisa fazer comida, mas tem que lavar a louça. A coisa funciona mais ou menos assim. Então, quando a gente chega na casa de Deus, a gente chega condenado. Alguns dizem, eu nem vou na igreja hoje, é dia de ceia. O dia de ceia era o dia que você devia vir. Por quê? Porque hoje é um dia de cura. É um dia que a família toda se reúne. Diga amém. É um dia que nós estamos aqui, não é para apontar o dedo, não é para apedrejar, não é para crucificar, porque alguns irmãos andam com prego no bolso e martelo na mão para poder crucificar o irmão. Mas a gente precisa amar. E a gente, para amar, precisa aprender. E somente o Espírito Santo, como mestre, professor, ensinador, pode ensinar a gente a amar. Diga, eu não sei amar, eu estou aprendendo. Diga, às vezes eu dou uma escorregada. Não é verdade? Às vezes você julga, não quer julgar, mas quando vê já está julgando. Não quer falar mal do irmão, quando se dá conta, já falou que não devia. Não quer criticar, tem alguns irmãos que fazem até de uma forma espiritual. Olha, eu não ia falar para você, mas vou falar. É para pedir oração, mas o irmão está assim, a irmã está assim. Ele está fofocando, ele não está pedindo oração, ele não está sendo espiritual, ele está sendo dissimulado, ele está sendo manipulador, ele está sendo carnal. Então a gente tem que ser diferente. Amém? Glória a Deus. Amém. Esse povo é lindo, os feios não vieram. Ficaram em casa. É brincadeira, viu? Boa noite a vocês que estão em casa. Vocês são lindos também. Principalmente vocês que nunca vieram à igreja, são lindos. Sem eu conhecer, eu digo que vocês são lindos também. Deus abençoe. Que a nossa bênção possa chegar aonde você está, em Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão aí para eu ver. Isso, levanta a mão aí. Glória a Deus, aplauda Jesus. Segunda vez, quem está aqui pela segunda vez? Segunda. Terceira. Quarta. Oh, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu tenho alguns recados, né, para poder dar. Primeiro, eu quero falar do jantar romântico do Dia dos Namorados. Teve um irmão que falou assim, pastor, jantar é tudo igual. Eu falei, não é não. Não é todo dia que Deus vai falar com você antes de você comer. Quando eu era pequeno, minha mãe me dava um tônico para abrir o apetite, chamado Biotônico Fontoura. Era uma pinguinha. E ela dizia que abria o apetite, era um tônico. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fontoura, ele era de Bragança. E esta fórmula foi desenvolvida aqui na praça da nossa cidade. Muito interessante isso, né? Ali, quase que do lado do Hotel Bragança. Então, é assim, não é todo dia que você vai receber uma palavra de Deus antes de poder jantar. Aí abre o apetite, não é? E não sei se é muito bom abrir apetite de crente, porque crente já come demais. Meu Deus do céu. Eu tenho até ensinado os crentes terem boas maneiras, não é? Eu ensinei isso já, não é? Eu fui com o irmão no self-service, não é serve, é self-service. Aí o irmão, eu falei, vamos almoçar? Ele falou, vamos. Amados, ele fez uma torre, parecia o pico do Everest, tanta comida que ele colocou. Depois de 10 minutos, eu consegui ver a tampa da cabeça dele.
A comida caía fora do prato. Eu disse assim, querido, eu não entendo esse desespero. Jesus não vai voltar hoje, não vai voltar agora. Dá para almoçar tranquilo. Então, o que você faz? Por uma questão de etiqueta, você coloca a sua comida, daqui a pouco pode repetir a segunda vez, pode repetir a terceira, pode repetir a quarta, pode repetir a quinta. Fica tranquilo, não é? Mas também não dá o vexame de chegar no buffet e dizer assim, quarta vez que eu estou comendo, é coisa de pobre. Estou sem almoçar faz 3 dias. Para que falar isso? Carne, pobre só come carne quando morde a língua. Hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Mas, gente, para que isso? Não é? Então, a gente tem que se comportar como finos, não é? Finos que somos, ricos que somos, só falta dinheiro. Mas, se a gente tiver o perfil certo, ele chega. Não é verdade? Então, é assim, você não pode comer tudo. Por exemplo, a gente tem um refeitório aqui na administração. Os funcionários, eles almoçam aqui. Aí, às vezes, chega um visitante. O visitante, ele chega, às vezes, faminto. Ele vai, ele pega toda a mistura, ele não quer saber se o outro comeu. Eu tenho que falar, irmão, tem outras pessoas para comer. Pastor, desculpa aí. Aí ele corta no meio e põe lá um tequinho. Eu falo, está repreendido, ô devorador. Devorador tem nome. Só não vou falar aqui para não pecar. Mas é desse jeito, não é? Até quando você é convidado para ir na casa de alguém, você vai se servir, pega um pouquinho, dá uma olhada, dá para repetir, dá para pegar um pouquinho mais, dá um glória a Deus e manda ver. Está tudo certo. Mas é aquela história, né? A gente tem que saber se colocar, tem que saber entrar, tem que saber sair. Não é verdade? Eu vejo em festa de aniversário. Quantos buffets nós fizemos? Fazer festa para crente, crente não bebe. Então, em compensação, ele come mais. O camarada, o garçom, ele está com a bandeja de salgado aqui, o crente vai atrás, parece um canguru, fica assim, ó. E ele pega, ele põe no bolso, ele sabe... Tem crente que leva até sacolinha. É uma vergonha. Então, diga, eu sou fino. Eu tenho que falar, porque a gente vai ter um jantar no final de semana, não é? Minha mãe, antes de sair de casa, ela falava, menino, deixa eu falar com você, para você não fazer eu passar vergonha. Eu ficava olhando para ela assim, sem entender, né? E naquela época, a coisa funcionava assim, se a minha mãe desse um sinal, eu podia comer. Se ela não desse sinal, amados, às vezes eu estava salivando, eu queria comer aquele bolo gostoso, aquele rocambole. Eu lembro que uma vez a gente foi na casa de uma conhecida dela, tinha uma manteiga Mila. Aí tinha o comercial, né? Mila é a margarina que veio do milho, Mila. Eu estava com vontade de comer aquele negócio. E não podia. Mãe daquela época, gente... Ela falava, dá licença um minutinho, levava você no banheiro, gente. Entendeu? Aí você voltava do banheiro assim, exorcizado. Saía todas as legiões de você. Uma vez, tinha um garoto fazendo muita bagunça no meio da igreja. Aí o pai dele, sabe, injuriado, com muita vergonha, pegou o menino e arrastou para fora da igreja. O menino gritou, falou, irmãos, orem por mim, porque o inimigo está furioso. Então, é mais ou menos isso. Aí a gente precisa só observar alguns detalhes. Mas eu quero que vocês comam, se sintam satisfeitos, felizes, se confraternizem, se relacionem, principalmente, com aqueles que são novos, vocês não conhecem. Mas eu acho que fazendo tudo certinho fica muito lindo. Amém? Porque tem foto que a gente vai editar, vai publicar, falando, não põe essa não, irmão. Meu Deus, vou falar, ano passado, a gente foi num restaurante. O que aconteceu? Estava frio. Quantos lembram? Diga, estava frio. Muito frio. O que as boas maneiras mandavam? Primeiro eu vou comer o caldo. Não é? Caldinho, para dar uma esquentada, dar uma forrada. Caldinho. Aí, depois eu posso ir para uma massa. Aí depois, senão você pode abrir com uma salada. É ou não é?
Ah, mas não é. O irmão colocava arroz, feijão, macarrão. Falei, bota outro tipo de macarrão aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Pegava o caldo, é caldo o que esse aqui? Botava o caldo, botava o caldo, botava o caldo, botava o caldo. Daqui a pouco pegava a carne, amados, parecia que o mundo ia acabar. Uma peça de picanha dava para 4 pessoas. Põe mais, põe mais, põe mais. Sobremesa botava dentro do copo. Suco, misericórdia. Não são todos. Diga, eu não fiz isso. Isso, glória a Deus. Diga, eu não aprontei. Então, amados, a gente ri na igreja, mas a gente chora também. Mas a gente precisa aprender, amém, amados? Por exemplo, quando você vai em casa e tem lá uma mistura, eu sempre deixo a melhor mistura para quem vai comer depois de mim. A gente tem um talher favorito, não tem? Eu deixo o melhor talher para quem vai estar nos visitando. Tem o melhor prato, não tem? Você tem o seu melhor talher, você tem o seu melhor prato, você tem o seu lugar. Você chega do lado da visita e fica com um prato assim. A pessoa olha e fala, o que foi? Fala, dá licença, é meu lugar. Não é? Não consegue comer em outro lugar. Na igreja não é assim? A gente senta, tem o lugar da gente, não tem? Cadeira cativa. A gente tinha uma irmã na igreja, ela ajudou a gente a comprar as cadeiras. Então ela comprou a cadeira dela. Ela achou que era dela. Ela não deu para Jesus. Aí quando ela chegava na igreja, tinha um irmão sentado na cadeira dela, ela chegava e chegava fora de horário. Cruzava o braço, ficava olhando feio. A pessoa falou, pastor, será que ela é demônio? Eu falei, pode ser. Pode ser. Se você não sair do lugar, ela fica endemoniada, manifesta. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, ela acha que o lugar é dela, é cadeira cativa. Sabe clube de futebol? Cadeira cativa. Né? E tinha que se levantar. E como ela era de idade, por que você vai contrariar ela, não é? E pronto. Até eu ensino vocês com respeito a não palitar os dentes na mesa. Diga, eu não faço isso. Olha para quem está do seu lado e diga, é feio. Aí eu já contei para vocês de uma senhorinha, que ela falou, pastor, não estou palitando mais o dente na mesa. Eu falei, como é que você faz? Eu tiro a dentadura e limpo embaixo. Agora, eu já vi. Você imagina a pessoa fazendo assim, ó. Ah! Ela joga um bife nas costas do outro. Pá! Ó, eu faço isso. Eu vou fazer minha profilaxia no banheiro. É ou não é? Você limpa o nariz perto dos outros? Hã? Não. Então vai limpar o dente no banheiro. Tinha uma irmã na igreja, quase falei o nome dela, ela sentava na frente, e ela ficava o culto inteiro assim, gente. Ela tirava e fazia bolinha. E ela fabricava a bolinha. E a bolinha se transformava em bolona. E era o culto inteiro, e eu vendo aquilo. E eu pensei comigo, se ela grudar na cadeira, eu vou entregar ela na frente dos irmãos. Não vai ter ética hoje. Hoje eu atropelo. Graças a Deus, a irmã pegou, fez a bolinha, fez assim, ó. Comeu. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Ai. Misericórdia de Deus. Amados, a gente vê cada coisa daqui que você não faz conta. Só a graça. Mas está tudo certo, amém? Amém? Então, ó, vamos falar sério agora. Dia 15 de junho, que horas? Às 19h30, teremos um jantar romântico com uma palavra abençoada para os casais da nossa igreja. Quem ainda não fez a inscrição, eu gostaria que vocês fizessem, conversassem, por favor, com a Michele e com o Daniel. Eles estão
encabeçando esse trabalho com os casais da nossa igreja. Como eu já disse a vocês, há pouco tempo nós ordenamos e reconhecemos alguns pastores. Então agora nós estamos alinhando as coisas. Esse casal é muito amado, muito querido, muito especial. E eles fazem tudo com muita responsabilidade. Então, converse com eles. Não é? Você que está aqui e ainda não deu o nome, tá bom? Já faça a sua reserva. Teve um irmão que falou, pastor, eu queria muito fazer minha reserva, mas eu não tenho quem me acompanhe. Eu falei, peraí, eu vou dar uma olhada aqui na lista das irmãs da igreja. Tem umas irmãs que pedem oração todo dia. Pastor, o senhor está orando por mim? Eu falei, estou, irmã. Então, pastor, é o seguinte, eu quero casar. Eu falei, eu sei, irmã, espera um pouquinho. Aí a gente fala aquela de... não é, de banner, de Instagram, de Facebook, Deus não demora, Deus capricha. A irmã fica mais animadinha, mas ela fica triste, porque ela não tem quem venha com ela. Eu não sou cupido, não é? Eu não vou fazer casamento arranjado. Falei, vai orando. O problema é assim, a irmã ora, Senhor, eu quero um homem de Deus, um homem trabalhador, um homem fiel, um homem abençoado, um homem que não seja nervoso, um homem que tenha sabedoria, um homem que tema o teu nome. A mulher, ela ora pedindo um homem assim, amém? Só que ela é tudo contrário. Então Deus não pode dar aquele homem para ela, porque não está casando a oração. Se ela está pedindo um homem assim, ela tem que ser tudo o que ela gostaria. Porque senão vai fazer o coitadinho sofrer. Ou vice-versa. Não é? O camarada vai orar, Senhor, me dá uma mulher que seja calma. Só se tomar Rivotril. Brincadeira, tem um monte de mulher calma. A gente aprende a controlar nosso temperamento pelo espírito, né? As mulheres aprendem isso. Eu já falei que existe a lei Maria da Penha, mas deveria existir a lei Pedro Antônio, sei lá. Porque acontece, eu acho isso terrível, essa coisa da violência contra a mulher, né? Mas nós tivemos casos aqui na igreja, da mulher que batia no homem. E ele chegava machucado, roxo, cheio de escoriações. Eu falei, o que é isso, irmão? Caiu, sofreu um acidente. Ele falou, não, apanhei de novo. Aí ele veio para a igreja, Deus trabalhou no temperamento da esposa, a esposa ficou bem. Depois de 3, 4 meses, ele foi falar para a mulher, falou, amor, estou tão feliz, né, de você não me bater mais. Ela falou, vai apanhar só porque lembrou. É desse jeito. Então, Deus trabalha os temperamentos. Então a mulher, sabe, o cara está orando e falando, Deus, me dá uma mulher calma, uma mulher serena, uma mulher delicada, uma mulher meiga, uma mulher, né, que não goste de dormir tanto. Mulher que cuide, goste de cuidar da casa, hoje é raro, né? Uma mulher que goste de arrumar, passar, cozinhar para mim. Vai ficar solteiro. Vai ficar solteiro. Eu falo, se você quer tudo isso, é melhor contratar uma empregada doméstica, ou se não uma secretária do lar. É ou não é? Mas, enfim, o evento vai ser um sucesso, vai ser muito lindo, vai ser muito maravilhoso. Se tiver algum irmão aqui, que de repente está atravessando uma fase difícil, de verdade, né? O pastor conhece a vida das suas ovelhas. Pastor, eu realmente não tenho condições de pagar esses R$120. Aí a gente vai ver o que é que faz, porque o nosso interesse é de ter todos os irmãos juntos. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, amém? Mas tem que ser sincero comigo. Amém? Teve uma pessoa que a gente fez uma semeadura há pouco tempo atrás aí para ela, e ela, pastor, estou quebrada, eu não tenho dinheiro e tal. Legal. Aí a gente passou ali na José Domingues, e eu vi ela fazendo uma compra na Arezzo. A gente compra no Shopping Túnel.
Não é? Na boutique da Imigrantes, agora mudou, é boutique lá do Poço de Monta. Não, tá na Arezzo. Tá tudo, se tem sobrando, glória a Deus, amém? Mas é aquela história. Cada um é cada um, e por aí vai. Se pode comprar lá, compra. Se pode usar marca, usa. Se pode viajar, viajeia. Mas você bota uma foto, imagina, viajando, você bota uma foto lá, desfrutando da vida, aí a pessoa vai, bota lá embaixo a mensagem, caloteiro sem vergonha. Aí fica feio, não é legal. Diga, crente tem que dar bom testemunho. Beleza, então, tá certo, fala com o Daniel Michele, vai ser uma bênção, vai ser no próximo sábado. Tem mais alguma coisa? Ah, tá, hoje é dia do pastor. Hoje eu não sou mais um pastor sozinho, hoje eu tenho outros pastores e eu gostaria de chamá-los aqui. Venham pastores e pastoras, a igreja vai orar por nós. Não é lindo? Pode subir. O que vocês acham? Fica aqui em frente? O que é melhor fazer? Cadê a minha amada esposa? Oi? Ah, tá organizando as coisas, né? Venham. Pastores. Vamos ficar de pé, igreja? Amados, posso falar uma verdade para vocês? É um privilégio receber a oração de vocês. Só assim para vocês orar por nós. Não, tem uns irmãos que... Você ora, né, irmão? Você ora todo dia, né? Eu estou sentindo que eu estou assim tão abençoado, Genésio. Ó, para você ver, esse terno, Genésio, eu ganhei da célula. Como que é o nome da célula, irmão? Cadê? Da célula El Shaddai. Eu estou vestindo um terno da El Shaddai, gravata semeada, camisa semeada, meia semeada, tá bom, acabou, né? A cueca fui eu que comprei. O perfume que eu estou cheirando, quem deu a família Calegari. Esse ano veio um bitelão, gente, desse tamanho aqui, ó. Eu vou te falar um negócio, o outro tinha que fazer só assim, ó. Que é importado, não, só um pouquinho. Esse aí eu já faço mais assim. Só estou fazendo uma horinha para ver se a Jana vem. Não vem, né? Está lá ocupadinha, né? A mulher meu. Cadê o Adriano? Está aí ou não? Aí, a mulher meu, tem que chegar, né? Chega aí. Eles vão orar por nós. Fica aqui, pode ser aí mesmo. Vocês estendam as mãos para nós. Hoje é dia do pastor. Diga, dia do pastor é todo dia. Então tem que lembrar de nós todo dia. Tem que nos amar todo dia. Não pode falar mal da gente. Não pode criticar a gente. Pode nos abençoar sempre. Amém? Que mais? Pode ter mais contato conosco. Não é? Pode tomar cafezinho com a gente. Não é? Que mais, Michele? Tem misericórdia da gente. Pode ofertar na vida da gente também. Pode. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida desses pastores queridos, dessas pastoras queridas. Eu quero dizer aos irmãos que cada um de nós tem a sua luta, tem a sua dificuldade, tem os seus problemas. E não sendo o bastante, nós tomamos o fardo de vocês sobre os nossos ombros. E nós nos sentimos felizes porque é maravilhoso o encargo de cuidar de vocês. Amém? Nós amamos cada um de vocês. E no dia de hoje eu gostaria de, em nome deles, externar isso. Estenda as mãos para cá. E nos abençoe, por favor. Pai, em nome de Jesus.
Aleluia. A Joyce é do nosso presbitério. Ora aqui, Joyce. Ora junto com a igreja, por favor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida dos nossos pastores. Nós cremos que o Senhor trouxe, abençoou, consagrou eles com um propósito neste lugar. E nós te pedimos a tua unção, que o Senhor continua ajudando eles, capacitando, para que eles possam derramar do teu amor sobre a vida do teu povo. Nós profetizamos bênçãos sem medidas. Supre, Senhor, cada uma das suas necessidades. Cuida, Senhor, do seu lar, da sua família. Nós profetizamos, Senhor, que eles vão crescer no seu ministério, nos seus lares, que eles serão canais de bênção, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer tirar uma foto? Vamos lá. Vou tirar essa foto linda. Vamos lá. Olha lá. Ó, outro dia nós tiramos uma foto com um grupinho do lado lá. O certo é sempre a gente dar uma enquadrada, né? Fica bonito. Deu? Tá aparecendo, pastor? Isso. Colocar o casal, o escudo está do lado. Mas agora está muito corrido agora, né? Mas Deus abençoe. A ideia foi boa. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, para que a gente possa estudar juntos a palavra desta noite. Aleluia. Deixa a internet cooperar. Ok. Ora aí por mim. Vou estar ministrando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pronto, assim fica mais fácil. Maravilha. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Acharam? Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pai querido, continua falando conosco através da tua santa palavra.
ministra aos nossos corações, que possamos entender aquilo que o Teu Espírito quer nos comunicar nesta noite, em nome de Jesus. Aqui nós vimos Jesus, na intimidade que tinha com seus discípulos, conversando com eles, e tentando explicar aquilo que era espiritual, mas eles não podiam entender porque ainda estavam caminhando na carne. Eles tinham recebido uma porção da unção, e depois que Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos uma porção extra desta unção, para que perdurasse até o dia do derramar definitivo do Espírito Santo sobre a sua igreja. O dia de Pentecostes, o dia da festa da colheita. Foi nesta festa, nesta reunião, que o povo de Deus recebeu aquilo que tinha sido plantado durante muito tempo, com orações, jejuns e consagração. Foi na festa da colheita que o Espírito Santo desce. Foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo de Deus desce. Mas os discípulos tinham dificuldade para entender aquilo que Jesus explicava. Porque Jesus falava daquilo que era espiritual, mas ainda eles estavam presos àquilo que a carne não deixava entender. Jesus estava dizendo que chegaria um dia onde se cumpriria o propósito de Deus. E nós achamos que propósito de Deus só pode ser algo bom para nós. E a gente precisa da compreensão para entender que, muitas vezes, vamos ser sacrifício agradável. E que Deus pode permitir certas coisas para que outras pessoas sejam alcançadas. Aqui Jesus está falando dele. Certa feita, ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Ele estava falando a respeito do seu sacrifício, de morrer por uma causa, de morrer por uma missão, de morrer por um propósito. Você deve viver por um propósito e deve morrer por um propósito. Viver por um propósito e morrer por um propósito. Você precisa descobrir esta verdade em Deus. Então, quando Jesus veio, ele não veio para instituir uma família, ele não veio para se casar, ele não veio para ter filhos. Ele veio cumprir um propósito santo e divino, que era de redimir a humanidade do seu pecado, da sua queda, da sua desobediência e da sua rebelião. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender algo profundo, algo espiritual, que o Senhor quer nos ensinar e que nós precisamos aprender. E tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, Ele quer nos revelar através do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 21, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. A humanidade estava condenada. A humanidade estava apartada de Deus. Por conta disso, a palavra nos ensina que Jesus se despojou da sua glória. Ele abriu mão da sua glória e se tornou um de nós. Para ele sentir o que nós sentimos. Para ele viver aqui embaixo o que nós até então vivíamos. Ele se vestiu de carne. O Deus Todo-Poderoso
encarnou aqui embaixo, se tornando como um de nós, para viver não como nós vivíamos, mas para trazer uma revelação de vida. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque até então, todos aqueles que eram amigos de Deus, que serviam a Deus, não eram perdoados pelos seus pecados, os seus pecados eram só cobertos. Mas agora, no Novo Testamento, o pecado não é mais coberto, o pecado agora é perdoado. Nós entendemos que o sangue de Jesus nos purificou de toda a culpa. Por quê? Não há um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí vem Jesus, se torna como um de nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre no nosso lugar. Ele é sacrificado em nosso lugar, para pagar o preço da nossa redenção, para pagar o preço da nossa salvação. Então preste atenção, esta é a palavra que nós precisamos levar para as pessoas nos dias de hoje. Jesus disse: crede no Evangelho e arrependei-vos dos vossos pecados. Tem gente que pensa que este pecado é o pecado do mentir, do ser desonesto, de ficar nervoso. Preste atenção. Quando nós olhamos para uma árvore, nós conhecemos uma árvore pelos frutos que ela produz. Então tudo isso, na verdade, são frutos. Jesus disse: conhecemos uma árvore pelos frutos. Se eu sou um pecador, a árvore vai ser uma árvore que vai produzir frutos de pecado. Então, eu preciso compreender que o que pesa é o pecado lá de trás, de Adão e de Eva. A queda veio através dele. Então, quando eu peço perdão pelos meus pecados, eu estou pedindo perdão por conta dessa natureza caída, dessa natureza pecaminosa. Então, se eu sou um pecadeiro, eu vou produzir frutos de pecado. Mas quando Jesus habita em mim, quando Jesus reina em mim, porque o importante não é só Jesus habitar em você, é Jesus reinar em você. E quando Jesus reina em mim, vai se cumprir aquela palavra que diz que eu vou reinar em vida. E muitos não estão reinando em vida por conta da mesma vida de antes. Você está aqui, mas é como se você não conhecesse o Evangelho. Como se esta palavra não tivesse te alcançado, te limpado, te purificado e te santificado. Nós não podemos estar aqui dentro do mesmo jeito que nós éramos lá fora no mundo. Nós precisamos estar aqui dentro como novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Eu ensinei dia desses que o mais importante não é estar na igreja. É importante estar. Não dá para ser exército sem quartel. Mas a palavra ensina que eu preciso estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Então eu preciso viver para Deus como nova criatura. Eu não posso continuar do mesmo jeito, sujo, imundo, emporcalhado, por aquilo que um dia eu vivenciei, mas eu não conhecia Cristo, mas agora eu conheço Cristo. Eu tive uma experiência com Ele. Então, quando você compreende isso, você vai se aproximar de Deus através de Cristo, para viver tudo aquilo que você até hoje não viveu, para cumprir um propósito. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a tua vida, mas
O teu propósito começa quando você ouve e recebe uma direção do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Eu me sinto privilegiado, porque com os meus 21 anos de idade, eu tive uma experiência real com Deus, e esta experiência não me deixou dúvidas de que realmente o Senhor estava me chamando para cumprir um propósito. Na época, eu estava trabalhando em uma emissora de rádio da nossa cidade. Eu podia ter um futuro promissor. Na época, eu era bem remunerado, era conhecido na cidade, até por conta da rádio AM dominar, a gente não tinha nem a FM na época. Então foi uma época muito especial. Mas por outro lado, quando o Senhor me chama e eu tive essa experiência com Ele, quando Ele me acha em depressão, quando eu me vi doente, com uma bronquite asmática, reumatismo infeccioso no sangue, um problema sério de coração, uma infecção, uma inflamação, infecção, né, que estava atingindo o meu nervo óptico, e eu podia ter ficado cego dos 2 olhos e podia ser irreversível. Tinha dores de cabeça terríveis, eu tinha labirintite, dores de estômago, enfim. Amados, foi aí que o Senhor me encontrou e começou um processo de limpeza, de cura e de libertação. E esta restauração perdura até hoje. Não pense você que a obra na tua vida é finda. Não, você está em construção o tempo todo. Deus está tratando com você o tempo todo. Você precisa deixar, você precisa permitir. Então, quando nós estamos aqui, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para receber aquilo que Deus está falando. Imagine você que Deus me separou e Deus me chamou para o ministério. O que eu fiz? Me preparei a partir daí. Eu abri mão da minha profissão. Eu pedia conta. Eu não recomendo para ninguém fazer isso. Mas foi uma experiência que eu tive com Deus e desde então Ele tem cuidado de mim. Isso já vai fazer cerca de 35 anos. Tivemos muitas situações, mas muito aprendizado. E todo aprendizado vem com quebrantamento. E a palavra, quando vamos no original, para quebrantamento, sabe o que significa? Quebrar, esmiuçar, despedaçar, tornar em pó. Você sabe quando é que você está no ponto? É quando você permite que Deus te quebrante. Uma vez eu estava na porta da rádio, tínhamos terminado o programa da noite, pastor Antônio estava do meu lado, ele me disse, você está calado hoje. Eu disse, eu estou quebrantado. Ele disse, dói, né? Eu falei, mas eu estou feliz. Ele abriu uma gargalhada e disse, a primeira pessoa que diz que está feliz, quebrantado. Amados, permita que Deus quebre você. No seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência, na sua soberba, na sua vaidade, no seu ciúme, na sua inveja, na sua possessão. Permita que Deus quebre você. Porque quando você é quebrantado, você se aproxima de Deus com mais liberdade. E Deus muitas vezes, Ele quer atrair você, mas esta carne que ainda se manifesta, repele o Espírito Santo, que está querendo se mover na tua vida. Deus quer mudar pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, comportamento. Deus quer mudar a mesa onde você se senta, os lugares onde você frequenta. Deus quer mudar as suas companhias. Deus quer fazer um rebuliço santo na tua vida, mas você precisa permitir. Porque caso contrário, você vai continuar bombando. Você vai continuar repetindo de ano. Vira e mexe, você volta para o mesmo lugar, fim da fila, do zero, tem que começar tudo de novo.
E isso é terrível, amados. Por quê? Porque nós não queremos entender o que Deus está falando. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à sua igreja. A nossa carne é a maior inimiga de Deus. Porque a carne fala o tempo todo. E a carne, ela vai te desviar da verdade, do propósito, da missão, daquilo que Deus tem preparado para você. Então Deus, Ele está trabalhando o tempo todo. Pastor, eu estou com um problema. Deus está trabalhando na tua vida em meio a este problema. Imagine você que Jesus conseguia dormir no meio de uma tempestade, em meio a uma tempestade. O mar bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, ondas gigantes, raios, relâmpagos, trovões, e Jesus está dormindo no barco. Os discípulos não conseguiam dormir. Jesus dormia porque ele confiava, porque ele acreditava, porque ele tinha intimidade com o Pai. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem luta que o teu Deus não possa resolver. E o teu Deus não vai resolver para você, o teu Deus vai resolver através de você. O nosso problema é que a gente quer que Deus faça aquilo que nós estamos indispostos para fazer. Aí você ora e fala assim: Deus, tira dos meus ombros esse fardo porque está muito pesado. Oração errada, você tem que orar e dizer: Deus, me dá ombros mais fortes. Você precisa confiar no teu Deus. Deus, me dá estratégia, me dá discernimento, me dá direção. Só que não é pedir uma vez só e depois achar que está tudo certo. Não, você tem que perseguir o propósito. O que o Senhor quer de mim? Fala que o teu servo ouve. Envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te obedecer. Qual é o teu propósito para a minha vida? E você tem que perguntar isso todos os dias. E Deus está cumprindo o propósito dele na tua vida. Você que é líder de célula, líder assistente, você que serve na célula, pode ser um prato de salgado que você leva, um refrigerante que você leva, o guardanapos, não importa. Você está cumprindo um propósito. Aquilo lá vai alcançar a vida de alguém, vai abençoar pessoas naquela noite. Você que abre a porta da sua casa para uma célula, gente, não é fácil. É um dia que vamos receber estranhos na nossa casa. É um dia que a gente perde a intimidade. É um dia que muitas vezes a gente quer ficar lá de molho, guardado no quarto. Mas não, você tem que tomar um banho, tem que arrumar as coisas, tem que preparar tudo para estar recebendo Jesus dentro da tua casa. Porque antes de receber os irmãos e as irmãs, você vai receber Jesus. Ele é o primeiro convidado da noite. Então você está cumprindo um propósito. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém. E sabe quando o ministério cresce? É quando a igreja começa a se movimentar dentro do propósito de Deus. Uma pessoa conta o problema para você, e aí tudo bem, você dá um tapinha nas costas dela e fala: Deus vai te ajudar? Não, você vai dizer: eu vou orar por você agora. Um irmão fez isso na empresa. Ele foi orar pela pessoa, nunca tinha orado por ninguém. E quando ele foi orar por aquela pessoa olhou para ele. Ele falou: só um minuto. Demônio, eu vou ligar para o pastor e perguntar o que vem na lição 2. Eu falei: irmão, é só expulsar. Expulsar como, pastor? Eu mal sei orar. Eu falei: põe a mão na cabeça e diga: sai em nome de Jesus. E fala com autoridade. Aí juntou a gente lá na empresa, na fábrica, né? Onde ele trabalha, para ver o que estava acontecendo. E o camarada estava lá. Aí ele botou a mão na cabeça do cidadão lá e disse: sai no nome de Jesus. E deu um berro, que a empresa inteira ouviu. Aí todo mundo achou que ele era santo, puro, imaculado, perfeito, diferentão.
Aí todo mundo começou a pedir oração para ele. Ou ora por mim para ver se eu também estou com espírito obsessor, se eu estou endemonizado, se eu estou encapetado. Ele cumpriu um propósito naquele dia. Sabe por quê? Agora os irmãos estão pedindo oração para ele. Liga para ele, pedindo conselho. Então nós precisamos, amados, a trabalhar isso e canalizar isso. Sabe? Traga para a tua igreja. Porque aqui nós vamos cuidar bem destas pessoas, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu ganho gente para Jesus, e eu digo, vai para onde você quiser. Já pensou uma mamãe parir a criança lá no hospital, nasce a criança, aí a enfermeira pega e fala, e agora, mamãe? E ela fala, ah, não sei, manda essa criança para qualquer casa. Não, essa criança vai para a minha casa, ela foi gerada por mim, ela nasceu do meu ventre, vai, eu quero cuidar dela. Não é assim? E cuidar não é fácil, gente. A criança acorda de noite, ela chora, é cólica, é dor de barriga, é trocar a fralda, é mamadeira. Às vezes o Fabrício chega, parece um zumbi. Olho vermelho. Eu falei, irmão, está usando droga? Ele falou, não, pastor, não dormi de noite. A criança não está se adaptando e tal. E divide junto com a Gabi, Gabi com ele com a Gabi. E é desse jeito que funciona. Aí imagina, um dia ele mandou, o Augusto foi soltar um pum. Gente, aquilo é uma bomba atômica. Aquilo foi para o quarto inteiro, para a cortina, sabe? Pegou no Fabrício. Pastor, dá uma olhada, o menino é potente. Mas isso é ser pai, isso é ser mãe. Sabe, é a graça de ser pai e de ser mãe. Os primeiros passos, as primeiras palavras, é uma briga, né? Tem que falar papai, a mãe, não, mamãe. Papai, mamãe, aí chega a primeira palavra da criança, patô. Eu fico envaidecido, gente, que coisa linda. Eu estava lá com o Fabrício, fazendo ajudando lá numa reforma na casa dele. Aí o Gu chega da escola, ele vem aquele tiquinho de gente, né? Papai, papai, papai. Aí abraça o Fabrício, dá um beijo no Fabrício, depois ele vem, patô, patô, patô. É uma coisa linda, eu mordo a bochecha, dá vontade de levar para casa. Eu só não levo porque eu conheço o pai e a mãe. Mas vocês estão entendendo? Por que a gente vai ter uma criança? Porque aquele que nasce de novo é como se fosse um bebê, um neném, uma criança. Você tem que... Eu vou cuidar de você. Quando você traz um visitante, você tem que entender, não é? Toma que o filho é teu, pastor. Fiz a minha parte, trouxe para a igreja. Não, amado, eu vou cuidar de você. Vamos lá que eu vou te apresentar o nosso pastor. Aprenda isso. Trouxe um convidado, trouxe um visitante. Se eu não estou aqui, vai lá na sala branca, na sala lá atrás, na sala pastoral. Pastor, eu trouxe um convidado hoje aqui, eu gostaria de apresentar para o senhor, gostaria que o senhor fizesse uma oração por ele, abençoasse a vida dele. Amém. Amado, aqui não tem estrelinha, não. Teve um irmão aí que foi numa igreja aí, não vou dizer de quem, e lá o pessoal é topzera, não é? É Master Blaster, Macro, não é? A quarta pessoa da Trindade. Tentaram falar com o pastor, a segurança não deixou, não. Não, aqui não tem essa, não. Amém? O certo, amado, é nunca a gente perder nossa essência. É tão feio a gente querer ser o que não é, ou não é? Imagina lá no céu, não, ninguém vai se aproximar de Jesus. Aí vem o anjo e dá uma azada na sua cara assim. Sai para lá! Não funciona assim, amados. Quando os discípulos começaram com muita frescura, não, essas crianças não vão atrapalhar Jesus, vai para lá, menino! Aí Jesus chegou e falou, não, deixai vir a mim os pequeninos, pode vir aqui. Uma vez eu estava no altar, eu lembro que muita criança, né? Gente, elas pularam em mim, me derrubaram no altar, sufoquei no dia. Parecia jogo de futebol americano. A criançada, sabe? Você conhece um pastor amoroso quando a criançada se aproxima dele. Eu falo sério com as crianças, mas a gente tem uma boa relação, graças a Deus. Então é importante isso. Sabe, você trazer para perto o teu convidado, o teu visitante.
Acabou a bateria. Que horas são? Então, amados, Deus nos traz para este lugar, para dizer assim, você é meu filho. Ouça bem isso. Porque se você não for filho de Deus, você vai ser filho de outro pai. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. Então, existe outro pai. O teu pai tem que ser Deus. E fim de conversa. Não negocia mais com o inimigo, não. Mas pastor, eu perdi a paciência. Quem é que não perde, amado? A Bíblia diz, não coloque debaixo do sol a tua ira. Está dizendo o seguinte, existe um limite. Você tem que pedir perdão, se consertar e dormir em paz. Para que aquela semente não crie raiz e de repente atrapalhe a tua comunhão com Deus. Quem é que não perde a paciência? Só que a gente chega no nível de treinamento, por exemplo, eu não sou de falar palavrão, sabe? Tem gente que é boca suja. Chega uma hora que você não vai falar mais palavrão, não vai xingar mais. Não vai rogar praga. Tem irmão que roga praga, sabe? Tem irmão que tem uma boca. O que a gente tem que fazer? Se purificar. Porque as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão nos percebendo. O que a gente tem que fazer? Ser diferente. Ser mais parecido com Jesus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A palavra, no original, Elohim, que fala a respeito de deuses, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Fala a respeito da Trindade. Nós somos a imagem e semelhança dele, então nós precisamos imitar a ele. Nós precisamos ser diferentes. E começa a fazer isso, sabe? Nas coisas pequenas. Daqui a pouco, você vai escalar coisas grandes. Vai estar mudando e a bênção do Senhor vai estar sobre a vida de vocês. Deus chamou vocês para comunhão. Deus não chamou vocês para condenação. Mas pastor, eu estou aqui, eu me sinto pecador. É só você orar agora, com sinceridade de coração. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que confessa, abandona e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Então se quebrante. Deus, eu quero participar deste momento. Eu vou participar deste momento. Pela tua graça, misericórdia, piedade, clemência, compaixão. E eu sei que eu vou estar recebendo vida. Eu sei que eu vou estar recebendo a tua graça e do teu favor. Eu sei que eu vou ser alcançado por ti nessa noite, pela tua bondade, pelo teu amor, porque você não é um filho que Deus quer rejeitar. O inferno, ele foi feito para Satanás e seus demônios, não foi feito para nós. Agora, a pessoa vai para o inferno, não é por conta do pecado, é por conta de não se arrepender. Então se arrependa. Amém? E nós estamos aqui para celebrar o amor de Deus juntos. A sua morte e a sua ressurreição. Porque Jesus vive e reina hoje e todo sempre. A morte não pode detê-lo. Ele ressuscitou. Ele vive. Então, que você possa experimentar desta vida. Dizer, Deus, hoje é dia de ressurreição na minha vida. Eu me levanto. Se você estiver morto, vai estar morto para a carne, vai estar morto para o pecado, vai estar morto para a desobediência, vai estar morto para a rebelião. Mas para Deus, você diz, eu quero viver. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser uma bênção, Senhor, no teu reino. Eu quero alcançar muitas pessoas. Sabe, quando as pessoas vão vir para a igreja, não é quando você prega para elas. Porque pregar é fácil. As pessoas vão olhar para você. E elas vão ver se você se parece com Jesus ou não. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Vamos ficar de pé? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Fala com Deus. Fala com Deus, mas diga com a sinceridade do teu coração, Deus, que alegria de estar aqui, de me sentar à mesa contigo,
de poder, Senhor, receber aquilo que o céu tem para a minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua alegria. Obrigado pela tua paz, que nada pode me roubar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser teu filho. Eu fui comprado por bom preço pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Evangelho caiu no meu coração, porque recebi a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, porque eu estou salvo. Nunca duvide disso. Eu estou salvo. Um dia estarei contigo na glória. Deus, eu quero te servir, eu quero agradar o teu coração. Deus, me perdoe pela dureza muitas vezes do meu coração. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa rebeldia, teimosia, cabeça dura, mas essa é a nossa humanidade. Mas o Senhor olha para nós com teu amor, e diz a tua palavra que o teu amor, ele apaga multidão de pecados. Obrigado, Senhor, porque tu és rico em misericórdia. E eu quero te falar que você que está aqui é perdoado pelo Senhor nesta noite. Perdoado no seu pecado, na sua iniquidade, na sua transgressão. Eu quero te falar que você é filho. Eu quero te falar que você é filha. Eu quero te falar que você faz parte do corpo. Eu quero te falar que você é uma bênção. Eu quero te falar que o Senhor tem alegria de reunir os seus filhos para banquetear com Ele neste dia. Recebe a ceia, recebe vida, recebe saúde, recebe cura, recebe libertação, recebe prosperidade, recebe vitória, recebe bênção, em nome de Jesus. Pode distribuir os elementos. Se não fosse por tuas costas açoitadas, se não fosse por tuas mãos transpassadas, onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria? Você que já pegou os elementos, pode ficar de pé. Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Aleluia. Glória a Deus. Momento solene em nosso meio. Momento de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, de amor. Levante o seu cálice. Pai, neste momento apresentamos a Ti os elementos e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus, que haja rompimento nesta hora, que haja libertação, cura, que o Teu Espírito Santo possa nos tocar de forma poderosa, de acordo com a necessidade, carência, precisão de cada um, em nome de Jesus. Nós consagramos os elementos que passam a representar o corpo de Cristo e que passam a representar o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você abrir o cálice, é mais fácil você abrir assim, porque o pão já fica na bandejinha, você não corre o risco de cair. Aí você pega o pão agora. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Aleluia. Oh, Deus. Que privilégio, Senhor. Maranata, Cristo vem. Deus de amor. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pode beber do cálice. Aleluia. Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Glória a Deus. Pode sentar. Amados, que momento gostoso, é ou não é? Olha, eu confesso a vocês que durante muito tempo da minha vida eu fui uma pessoa que não entendia o que era isso. Mas eu me lembro de ceias que me curaram. Eu já participei de ceias onde eu era tão condenado, eu me sentia assim, sabe, tão péssimo. Porque o pastor não tinha a revelação do momento. Então, era assim, um dia de condenação, um dia de cobrança, um dia de vergonha. Para você ter uma ideia, antigamente a coisa era feia. Por exemplo, uma irmã cortou o cabelo. Vamos chamar a irmã fulana de tal aqui na frente, ela vai ter um tempo de disciplina, porque ela cortou o cabelo franjinha. Não podia. Não podia brinco, não podia corrente, não podia gargantilha, não podia tornozeleira, não podia cortar as pontas do cabelo, não podia nada. Tem igreja que proibiu o uso de desodorante, amados. Óculos de sol, não podia usar, era pecado. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um outro entendimento de Deus na vida da gente. Amém? Não quero criticar outras igrejas, outros pastores, suas doutrinas, mas eu quero dizer para vocês que é tão bom viver o amor de Deus. Amém? O amor que não constrange, o amor que não condena, o amor que cura, que sara, que liberta, que salva. Não é que tudo é permitido, muito pelo contrário. Amém? Queridos, agora nós vamos colher as ofertas.
E esse momento é um momento tão precioso, é um momento que Deus prepara em nosso culto, e é um momento bíblico, é um momento de adoração, é um momento onde nós nos entregamos para o Senhor, é um momento onde nós oferecemos para Ele algo que nos custa, algo especial, algo que é importante para nós. Fala de trabalho, porque é tão penoso muitas vezes a vida de algumas pessoas, não é? E eu costumo dizer, a gente oferece o calo das mãos, o suor do rosto, o cansaço do corpo, e a gente coloca no altar como oferta de amor. A gente coloca diante de Deus, amados, o dom que a gente recebeu, a habilidade, o talento, enfim, aquilo que nós sabemos fazer. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Então eu gostaria que neste momento você pudesse pegar um envelope, pudesse fazer o seu Pix. Estamos aí com o nosso QR Code em tela, o nosso Pix em tela, e eu gostaria que você fizesse a tua oferta, o teu dízimo agora. Se você não fizer agora, eu gostaria que você fizesse durante a semana, porque nós temos assim contas muito pesadas para pagar do dia 10 ao dia 15. E eu quero, atenção em mim, do dia 10 ao dia 15. Então, queridos, somente irmãos com um coração amoroso, desprendido daquilo que é terreno, conseguem entregar para Deus a sua verdade, o seu dízimo e a sua oferta. Não é? O dízimo, a Bíblia fala, é a 10ª parte daquilo que recebemos, nós entregamos como oferta. E nós, como igreja, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós não podemos entregar algo que não corresponde a essa verdade. A Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês se lembram do Jardim do Éden? Deus estabelece lá a árvore do bem e do mal, e o homem não poderia comer daquele fruto. Por quê? Porque Deus separou para ele. E era um teste para a vida deles. Do mesmo jeito, Deus separou o dízimo para ele, e é um teste para a nossa vida. Então nós precisamos, em nome de Jesus, estar aqui com um propósito, e esse propósito também é de cuidar muito bem da casa de Deus, para que a casa de Deus não tenha necessidade, não tenha precisão, não seja motivo de escândalo. Então, quando você tem um coração que pensa assim, Deus vai te levantar para você ser muito próspero, para que você possa contribuir com o crescimento do reino de Deus. Se nós estamos aqui de portas abertas, é por conta desse amor que Deus plantou no teu coração, por conta dessa fidelidade, por conta deste sacrifício de amor. Amém? Você que não é dizimista, seja dizimista. Você que não é ofertante, seja ofertante. Você que está com a vida financeira amarrada, endividado, quebrado, você pode fazer prova de Deus, como ensina a palavra. Deus vai mudar a tua história, a tua realidade, o teu amanhã, o teu depois, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entregar agora tanto os nossos dízimos e ofertas, como nós vamos entregar a nossa oferta especial, nossa oferta alçada, nossa oferta da ceia, em nome de Jesus. Amém? Vamos trazer para cá aquilo que é melhor, o nosso melhor, e plantar no altar do Senhor. As maquininhas estão aí, Carol pode levantar, Gabriel está aí, pode levantar. Você pode fazer sua oferta pela maquininha, pelo Pix ou no envelope. E Deus te devolverá em grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá em grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Em amor, em fé, ser feliz com sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Vamos ficar em pé. Em grande medida, sacudida e transbordante.
e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, abençoe cada dizimista e ofertante deste lugar. Se lembre deles nas dificuldades, nas lutas e nos problemas. Se lembre deles na angústia, nas aflições e em todos os momentos que ele precisa de um milagre. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, para que a nossa igreja possa romper. Que não haja necessitados em nosso meio. Que possam ser assistidos e abençoados por Ti. Olha para os órfãos, viúvas, doentes, necessitados. Abençoe, Senhor, cada um de nós, como filhos e filhas. Olha para aqueles que vão começar a dizimar e ofertar agora. Olha para aqueles que tinham deixado e estão voltando. Que o Seu nome seja glorificado através do testemunho destes irmãos. Abençoe o trabalhador, o líder, o coordenador, supervisor, aquele que dirige o seu próprio negócio, o empresário, empreendedor, comerciante, negociante, aquele que depositou neste altar o seu pedido de oração. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, está abençoado, está abençoado. A igreja pode se sentar. Quero impetrar a bênção sobre todos, que Deus abençoe você, uma semana de vitória, de conquista, de restituição, de grandes bênçãos, que você possa viver milagres extraordinários. Amém? Agora encerramos.